Se ligue, minuto para emagrecer bem. Com Gislene Oliveira. 10h22 e o tema hoje: ansiedade e estresse no processo de emagrecimento. Você acha que falta força de vontade para emagrecer? Na verdade, em muitos casos, o problema não é esse. Ansiedade e estresse podem desregular hormônios importantes, aumentar a fome e dificultar o emagrecimento. É o nosso tema de hoje: ansiedade e estresse no processo de emagrecimento. Bom dia, Gislene Oliveira, tudo bem? Bom dia, Rony. Bom dia, ouvintes da Rádio Global, da TV Net. É um prazer enorme estar aqui de volta com vocês. E hoje vamos falar aí desse tema essencial aí para o controle do peso, para aí uma rotina alimentar também. A gente ter adesão a qualquer plano na nutrição, qualquer plano para emagrecimento, que é o nosso tema e o nosso quadro, né? 10h23, Gislene, o que está por trás da dificuldade de emagrecer? Pode ser por falta de vontade? Rony, nem sempre é por falta de vontade. O emagrecimento ele acontece com equilíbrio, né, na rotina alimentar, e a gente inclusive falamos sobre os pilares do emagrecimento, que a gente tem que respeitar os pilares, né, como respeitar um sono, ter um sono reparador, manter o movimento na nossa rotina diária, manter aí a qualidade da nossa alimentação, da nossa hidratação. Manter esses pilares intactos é importante para que a gente consiga aí manter esse emagrecimento saudável. Então, nem sempre é força de vontade. E a ansiedade, o estresse, é o tema do meu TCC. Por isso que eu venho aqui falar hoje sobre esse tema essencial nesse processo de emagrecimento. O estresse e a ansiedade, ele atrapalha muito, porque geralmente a gente busca nesses momentos que sejam pontuais, que sejam aí em um momento pós-trabalho, que sejam aí um momento crônico também, porque tem a ansiedade crônica, né? Tem ali o estresse pontual e tem também aquele crônico. Que seja em qualquer momento, qualquer fase desse estresse, a gente precisa ter muita clareza do objetivo que a gente quer e saber, Rony, que nem sempre é força de vontade, mas sim toda uma questão fisiológica, uma questão endócrina em volta, né? Não é somente a força de vontade. Emagrecer não é somente contar calorias, e vamos falar daqui para frente sobre isso. Gislene, qual a relação da ansiedade com a dificuldade de seguir uma alimentação mais saudável? Rony, a relação, vou falar de uma forma mais simples. A relação, o nosso cérebro, quando está nesses momentos, né, pontuais aí de ansiedade, ele quer conforto. E aprendemos desde novos que a gente precisa aí de satisfazer as nossas vontades. Se teve uma alegria, então a gente usamos geralmente a comida para aliviar, né, esse conforto, né, como uma forma de recompensa por esse momento que a gente está passando, ou também por questões de um estresse do dia a dia. Então tem um estresse pontual, a gente sempre busca conforto na comida, e a gente não quer comida, uma salada, por exemplo, nesses momentos. A gente quer alimentos que sejam mais palatáveis. Por que é mais difícil nesses momentos fazer boas escolhas? Justamente porque o cérebro da gente, ele quer comida, ele quer prazer rápido, e a gente encontra geralmente, não é em um prato bem feito de arroz, feijão, que é a base da nossa dieta. A gente quer em um bolo esse conforto, a gente quer em doces, chocolates, né? Então, a relação no emagrecimento do estresse e ansiedade é com relação a isso. Excesso de calorias vazias que a gente disponibiliza para o nosso corpo para gerar esse prazer imediato. 10h26, você acompanhando o quadro Minuto para Emagrecer Bem, como acontece todas as quartas-feiras aqui na Global FM, TV Net Brasil, com a Gislene Oliveira. Sabemos que atualmente o manejo do estresse, Gislene, é desafiador, mas o que fazer para quebrar esse ciclo no comer emocional
e diminuir esse impacto no emagrecimento? Então, Rony, antes de qualquer coisa, a gente tem que falar aqui da rotina, né? Nós estamos falando em um processo de emagrecimento e a gente tem o nosso plano alimentar que a gente geralmente adere durante a semana. Então, estamos falando sobre esses momentos, né? De seguir uma dieta do plano alimentar durante a semana. Não em uma situação atípica, em uma festa que é normal a gente se permitir, né? Então, o que a gente tem que fazer para quebrar esse ciclo? A gente tem que se perguntar: estou em um momento de ansiedade? É pontual? Eu sei o motivo? Então se pergunte: eu devo realmente atacar aquela caixa de chocolate que está ali guardada na minha despensa? Eu preciso dela nesse momento? A gente sabe que a gente não precisa, Rony. Então a gente tem que nomear os nossos sentimentos para a gente conseguir entender esses gatilhos, né, que faz a gente buscar o conforto na comida, no comer compulsivo, para que a gente consiga quebrar esse ciclo, para a gente conseguir usar a comida nesses momentos, mas que seja para realmente nutrir as nossas células, que sejam realmente para a gente fazer uma boa nutrição. Existem vários pratos super saudáveis, gostosos, que a gente, com certeza, a gente não vai conseguir comer uma quantidade muito grande de calorias que tem uma caixa de bombom ou em um pacote de biscoito, né? Então, a gente nomeia os nossos sentimentos e a gente mudar também, Rony, o nosso ambiente. O nosso ambiente, ele sempre vai falar mais alto que a nossa disciplina. Então, vamos deixar disponíveis para a gente uma alimentação saudável, pronta, né? Que seja fácil da gente consumir em um momento que a gente chega do trabalho, que está estressado, em um momento que a gente está ali sentado em casa, num momento de descanso. Se a gente tem à disposição nossa boas opções que vai nutrir, que vai realmente dar saciedade, a gente vai diminuir aí esse comer compulsivo, né? E automaticamente a gente vai contribuir aí com o nosso emagrecimento, porque a gente vai disponibilizar menos calorias vazias ao nosso metabolismo. Gislene, devemos esperar os melhores momentos para cuidar da alimentação e ela pode melhorar a ansiedade em algum nível? Rony, claro, a alimentação ela melhora muito a ansiedade em vários níveis, né? Inclusive aí dando substratos essenciais para nossas células, para a criação aí de neurotransmissores, para a síntese hormonal. Então, em um processo aí, em um momento de ansiedade, de estresse crônico, o corpo sempre ele vai se preparar para situações extremas. É onde aí o corpo começa a guardar calorias, guardar energias, né, calorias, energias, para que esse corpo possa usar aí em um momento de necessidade. Então, o estresse gera aí aumento de cortisol, gera aí adrenalina, insulina em excesso e traz essa desordem hormonal no nosso organismo. E isso vai atrapalhar muito o processo de emagrecimento nesse sentido. Desordem hormonal, acúmulo de gordura, dificuldade aí de quebra de gordura do tecido adiposo. Então a gente tem que fazer um bom manejo desse estresse para a gente controlar aí essa ansiedade, controlar aí o peso, né? O que acontece? Alimentos perecíveis, Rony, eles vão dar aí nutrição para as nossas células. Sem esses alimentos, é difícil o corpo ter os sinais fisiológicos de saciedade e gastar calorias. Então a gente precisa manter sempre aí a alimentação, seja mesmo em um processo de emagrecimento ou não. Não podemos negligenciar a boa alimentação, porque ela é um remédio para o nosso organismo.
Então, a gente mantendo aí a nossa alimentação saudável, com boas fontes de nutrientes, a gente está cuidando não somente do emagrecimento e não adesão a um plano alimentar para emagrecimento, mas cuidando da saúde. E ela entende, viu? 10h36, de vez em quando eu mando uma mensagem para a Gislene Oliveira, eu vou correr 10 quilômetros. Já falou, Rony, lanche rico em carboidratos, antes e depois hidratar. E tem que ter lanche proteico, ou seja, ovos, frango e whey. São as dicas sempre que eu estou aí com a Gislene, quando vou correr ela me orienta. E para encerrar, quais são os alimentos que nos ajudam nesses momentos pontual ou crônico da ansiedade, Gislene? Rony, então, tem vários alimentos aí que pode contribuir, né, para que essa ansiedade, né, possa aí diminuir a longo prazo, né? A gente não precisa querer resolver um problema de ansiedade ali pontual ou crônico de um dia para a noite. Mas tem vários alimentos que contribuem, né, juntamente com os pontos citados, né, como o manejo e os gatilhos, identificando os gatilhos aí que faz esse comer compulsório. Também, Rony, os horários das refeições, se a gente consegue manter um bom horário para todas as nossas refeições, a gente consegue aí diminuir também essa ansiedade, principalmente na questão do comer em excesso. Então, o horário para café da manhã, o horário para almoço, um horário para jantar, isso faz com que o nosso corpo receba os nutrientes necessários, né? E esse organismo vai automaticamente ter aí um gasto energético muito maior com a rotina alimentar organizada. Isso vocês podem ter certeza. Outro ponto essencial, antes de falar aqui dos alimentos essenciais, é sempre bom a gente bater na mesma tecla. Não deixe expostos alimentos que não fazem parte do seu plano de emagrecimento. Se você tem um objetivo, ele é claro para você, você tem a necessidade, seja para um cuidado aí de uma patologia, ou seja, pelo próprio emagrecimento, que é uma doença crônica, a gente precisa tirar do nosso ambiente alimentos que não são favoráveis a esse processo de emagrecimento. E sempre deixar à disposição comida de verdade, Rony. Eu sempre falo com você, falo com todos lá em casa, comida perecível, comida de verdade, a gente precisa mantê-los perto, porque a gente, em um momento de estresse, o que todo mundo tem é normal, a gente tende a buscar conforto e alimentos mais palatáveis. A gente deixando esses alimentos próximos da gente, a gente vai fazer melhores escolhas. Deixe então perto de você na sua lista. Rony, isso aí é uma dica importante, viu? Já anotem na lista de compras da semana. Iogurte com chia, frutas e ovos. Gente, é uma forma de a gente, naquele momento de ansiedade, a gente dar saciedade e dar nutrição para esse organismo. E isso vai fazer com que você pare de comer. É o contrário de você pegar uma caixa de bombom. Porque o chocolate, ele é rico em carboidrato e a absorção dele no nosso organismo é muito rápida. Então você come gera aquela sensação de prazer ali, você quer logo comer outro. Então, o organismo ele absorve muito rápido, né? E tem aquele pico de glicose e aquela queda brusca. Então, mantenha iogurte, como sempre nas opções de lanche. A chia, que é uma fonte de gordura importantíssimo também. Frutas e ovos mexidos, né? Esse é uma opção de lanche ideal para dar saciedade, principalmente aí na parte da tarde ou até mesmo no café da manhã. Mingau de aveia com whey. Não sei se você já experimentou, Rony, eu sempre falo. Já passou a dica, já sim. Canela e frutas, outra opção aí importante, a aveia, ela tem nutrientes essenciais ali que vai ajudar tanto no sono de qualidade, né, um sono mais duradouro, reparador, devido às suas composições, né, nutricionais. E o whey vai dar saciedade porque é fonte de proteína. Hoje muita gente já faz o uso, inclusive eu sempre faço lá em casa também, e dá muita saciedade. Canela, que vai ajudar no pico glicêmico também, vai dar ali mais sabor a esse lanche. E frutas,
A gente não negligenciar as frutas. 3 opções ao dia. Panqueca com farinha de aveia. Já fez, Rony? Ainda não. Não? Fica uma delícia, viu? Com mel e morangos. Outra opção também maravilhosa nesses momentos aí de estresse. Vai dar saciedade, vai dar uma boa nutrição. Cuscuz doce ou salgado, mais ovos mexidos. Outra opção maravilhosa. Depois de comer um cuscuz, uma panqueca, um mingauzinho de aveia, se pergunte se ainda tem necessidade de fazer aquelas escolhas que não são tão saudáveis. Geralmente, Rony, quando você faz essas refeições ricas em bons nutrientes, você pode até preferir comer também após isso um pedaço de bolo, mas você não vai conseguir comer a quantidade que você comeria se comesse somente aquele pedaço de bolo. Então são ideias aí de refeições nesses momentos para conseguir aí manejar esse estresse e não impactar no seu processo de emagrecimento. Posso deixar aí, Rony, uma receita? Claro, com certeza, 10h42. Então eu sempre faço, eu deixei que a última opção de guacamole com 2 fatias de pão integral. É uma receita muito fácil de fazer. O guacamole a gente faz com abacate, né? A gente amassa ele bem amassado. Então, uma porção para uma pessoa seria 1/4 do abacate, mais metade de um tomate cortado também em cubos bem pequenos. Podem colocar cebola roxa também bem picadinha. Azeite também, 1 colher de sopa de azeite, sal a gosto, cheiro verde, e vocês podem comer aí com 2 fatias de pão integral ou mesmo algumas torradinhas. Esse é um lanche também bem interessante, principalmente aí se às vezes vocês querem substituir por uma refeição à noite ou uma refeição à tarde. Dá saciedade, dá nutrição. É o que o nosso corpo precisa aí para manter o nosso emagrecimento a longo prazo e manter uma rotina alimentar aí saudável. Ok, toda quarta nós temos aqui o quadro Minuto para Emagrecer Bem com Gislene Oliveira. Não podemos esquecer da Perpétua, lá em Bela Vista de Minas. Perpétua, aquele abraço para você, de toda a equipe da Global FM, da Gislene, e tá sempre ligado aqui, né, Gislene? Verdade, abraço, Perpétua. É muito querida, Rony. É isso aí, até quarta que vem com um novo tema. Obrigado mais uma vez aí por estar aqui passando dicas para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, viu, Gislene? Eu que agradeço, Rony. Obrigada, ouvintes.